essa mudança radical que teve aí no mundo digital, que inclusive tem sido polêmica de vários temas, tanto na mídia, como também no Poder Judiciário, como também na Câmara dos Deputados e até mesmo no Senado. Então, seja bem-vindo aí ao nosso Pô de Paiva. Está com você a palavra. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Espero que o nosso bate-papo aí possa ajudar o pessoal a tirar essas dúvidas, né? Igual você falou, o pessoal tem muita dúvida, não sabe o que é apostas, na verdade, não sabe o que é o mercado financeiro como um todo, né? Então, bora tirar algumas dúvidas, falar um E, pouco na sobre. verdade, eu entrei nesse mundo, né, também sem saber. Eu tenho uma coisa que chama coragem. Disso aí eu não posso negar e todo mundo sabe, quem me conhece convive comigo. Então, quando eu vi ali uma oportunidade, né, e vi uma pessoa com talento, com a coragem que eu tenho, falei, pô, vamos entrar nesse mercado aí de cabeça. E acabou que tem dado certo, né? Primeiramente aí, honrando com os nossos investidores, inclusive mandar um abraço para todos, obrigado pela confiança, né? E depois tendo o lucro que a gente tem que ter ali, né? Pagando todos os impostos, inclusive, que isso também é muito importante, é uma coisa que eu faço questão, né? Então, fala para a gente, né? Vamos só pegar aqui a visão, até eu vou aprender sobre isso, que eu não sei ainda, porque quando eu faço esse podcast aqui, eu faço também para aprender e levar a experiência de forma gratuita aí para quem está assistindo. O que é tips e o que é tippers? O que é tips? Fale pra gente o que é isso. É que eu nem sei direito. Depois que eu fui descobrir, depois de velho que eu fui descobrir o que é isso. Fala aí. Então, existem duas nomenclaturas no mercado das apostas, que é tip. Tip é o sinal que é enviado, né? Por exemplo, a pessoa me segue, eu tenho vários alunos, então quando eu envio um sinal, esse sinal a gente chama ele de tip. Agora, eu sou uma tipster. Por que eu Tipster. sou uma tipster? Porque eu sou quem envia a tip, entendeu? Então é Então, tipster. eu sou uma Eu pensei que tipster. era tippers. É, eu sou muito doido, né, velho? Eu tô nem aí. Não tenho inglês fluente. Então você é uma tipster. Eu sou uma tipster. Então por isso que o seu perfil é Dara Tips. Dar tips porque eu envio tips. Eu Tips. envio dicas, Entendi. sinais. Então não tem nada a ver de falar assim, ah, eu sou Dara Tips porque eu sou uma apostadora. Não é isso. Você é uma Não. apostadora, mas o Tips é porque você envia bons sinais de Isso. jogos que pode vir, né, a ter um potencial ganho ali, né? Que Isso inclusive mesmo. tem a nossa sala de sinais também da GP Sinais, né? Só aproveitando aqui, já fazendo um gancho. Tá. Então, mantendo a tradição aqui do nosso Pô de Paiva, né? Ele que dura uma hora, respeitando o tempo aí, inclusive do Instagram, que limita. Conta pra gente um pouco da sua trajetória, tá? O que você, né, inclusive serve de exemplo aí também para as mulheres, né, que gostam o quê? Do futebol. O que fez você chegar onde você está hoje? Mas conta pra gente lá como que foi a sua questão de ensino médio, como que foi a sua questão maioridade, quando que você começou a gostar de futebol, tá? E quando que você começou a apostar? Sua primeira aposta, quando que foi, né? Com essa nova era, mas você já tem uma experiência, né, grande nisso aí. Quando que foi? Conta pra gente um pouco sobre esse marco temporal aí pra gente. Então, sempre gostei de futebol. Desde pequenininha, tem fotinhas minhas ali que eu mal sabia andar e minha mãe já me vestia com a roupinha inteira do Galo. Era meião, chuteirinha, shortinho e a camisa do Galo, Igual eu faço com assim. a minha filha, com a Ana Júlia, né? Exatamente, a jogadora de futebol. Certo. Então, a minha mãe, ela é atleticana, assim, lunática. Minha mãe é lunática. E ela é muito torcedora do Galo. E eu cresci nesse clima de assistir todos os jogos possíveis do Atlético. A minha mãe chegou a me levar em estádio quando eu era pequena e a gente morava no interiorzão, né? Então era um trampo, assim, pra minha mãe fazer isso, me proporcionar Não, essa que experiência. inclusive, só te cortando, porque tem que fazer isso, né? A gente não pode deixar. Sempre quando eu tenho a oportunidade de mandar um beijo, um abraço, minha mamãe Cidinha, né? Eu sempre mando. Então aproveita e fala o nome da sua mãe, manda um beijo pra ela. Minha mãe, Dona Vanusa, maravilhosa, melhor mãe do Tá vendo? mundo. Merece. Muito Isso aí. obrigada pelos Inclusive eu ensinamentos. sigo ela lá no Instagram lá. E ela me segue também, que eu vejo ela nas minhas histórias. Isso aí é legal, né? Então eu comecei, né, fui iniciada aí no futebol muito cedo. Participei de times femininos de futebol, jogava os campeonatinhos que tinha lá. Mas nunca. Isso foi durante, né, minha adolescência ali, infância, sempre gostei de futebol. E aí, quando eu vim para Belo Horizonte, eu vim para estudar. Eu vim fazer faculdade e eu entrei na Dom Helder, né, faculdade de Direito. Certo. E eu era muito pobre, assim.
Por que eu falo que eu era muito pobre? Porque eu não pedi minha mãe nenhum real pra nada. Então, No sentido legal e não no sentido de espírito, vamos dizer assim, isso. né? Então, assim, o meu dinheiro, ele era muito regrado. Aí eu comecei a trabalhar. Eu fiz 18 anos no dia 1º de janeiro. No dia 24 eu tive minha carteira assinada. Então, desde sempre eu trabalhei. Então você fez 18 anos, dia 1º de janeiro. E no dia 24 de janeiro, 24 para 26 de janeiro, eu já estava empregada ali, com CLT já. Tá, e você carteira fez assinada. 18 anos em qual ano? 2014. Então você está atualmente com quantos anos? 26 ou 20... Idade boa. Eu acho que Então é tá bom. 26, 27 anos, eu não tenho certeza. Idade boa, tá vendo? A galera fica pensando assim, mas eu tô velho para começar nesse mercado, então eu tô muito Nada. novo. Não, ó, sempre existe um momento, pontapé inicial. E qualquer idade que você tiver, qualquer fase que você tiver, né, você pode levar isso que a Dara leva como uma atividade principal, igual a dela, ou pode ser também uma renda, né, para complementar o que você já ganha. Então, no momento ali que você se torna talvez um apostador, depois se torna um apostador esportivo, né, você está o quê? Você está buscando outras fontes de renda, né? Então, assim, é um mercado que tem espaço para todo mundo, independente do gênero, tá bom? Independente também o quê? Da idade, né? Então, não existe preconceito, é uma questão que depende só de você, da sua boa vontade, do seu estudo, da sua capacidade técnica e, inclusive, também da coragem, né? Porque se não tiver coragem, você não consegue entrar em nenhum mercado de trabalho, principalmente mercado de trabalho que envolve o quê? Dinheiro, não é isso? Sim. Então, continue contando para a gente a trajetória. E aí eu comecei a trabalhar, eu trabalhava no Outback, comecei de recepcionista, depois eu fui garçonete. E por lá eu fiquei durante bastante tempo. Fiquei quase 3 anos no Outback. E no Outback eu ganhava um dinheiro legal. Só que quando eu saí, eu fui fazer estágio, que a minha mãe ficava, filha, tu não vai ser garçonete a vida inteira, né? Sai daí, vai fazer um estágio na sua área. E eu falava, mas se eu for fazer um estágio eu vou ganhar pouco. A minha mãe, não, vai dar certo, mas vai pro estágio. Fui pro estágio. Aí, meu primeiro estágio, eu ganhava R$ 640 por mês. Você estava em qual período da faculdade? Eu estava no 5º período da faculdade. Não tinha carteirinha de estagiário da OAB Não, ainda, mas não estava fazendo tinha. estágio, Estava né? fazendo estágio. E aí, eu me vi na seguinte situação. Eu gastava 4 ônibus por dia para ir pro estágio. Aí, eu descia do estágio a pé, ia para a faculdade e voltava para casa. Então, era 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, desde que eu ainda fosse andando do meu estágio para a faculdade. E aí, o meu dinheiro ele não dava para eu alimentar e para eu pegar ônibus. Era impossível. Só de ônibus eu gastava quase R$ 400 por mês. E aí, na época, eu jogava RPG e eu tinha uns itens que eu não sabia que esses itens eram valiosos. E um amigo meu falou assim, tô conseguindo tirar, na época era assim, $50 no mês, apostando os itens de Dota. Eu falei, como assim apostando item? Fala pra gente o que é isso aí, que eu não sei Aí também não. ele falou, o site tá, hoje em dia nem existe mais esse site, chama VP Game. E aí foi ali que eu iniciei no mercado das apostas. Não existia nada disso, de grupo no Telegram, era muito lá atrás. Era assim, Quando tudo era mato, né? Isso, 2016 mais ou menos. 16, muito tempo. E aí eu comecei a postar os meus itens em basquete, campeonato de Counter-Strike. E aí eu comecei a fazer dinheiro com isso. Aí o que eu fazia? Os itens que eu ganhava, porque eu apostava em item, ganhava item. E aí eu vendia os meus itens para pessoas que queriam, vendia um pouquinho mais barato e fazia dinheiro. E assim eu completava passagem de ônibus, xerox de faculdade, todas essas coisas. E aí um pouquinho pra frente eu descobri a Bet365. Aí A tia Denise, né? foi um universo ali, porque eu pensei, poxa... Em qual ano que foi? Foi 2017. Já tinha a Bet365. Tinha, 2017 tinha Bet365. Mas ninguém usava ainda igual essa febre hoje em dia, né? Não, e inclusive ela nem tinha tradução para português. Nem tinha, ela era toda em inglês. E aí lá eu descobri que eu podia apostar dinheiro ao invés de apostar item. Aí eu pensei, poxa, aí já me economiza o tempo de procurar um comprador para os itens e hoje eu posso pegar o dinheiro e fazer o que eu quiser. Só que aí começava a dar bom, aí tinha um dia que eu perdia tudo, aí às vezes eu perdia o lanche da semana da faculdade, já tinha outra semana que eu conseguia... Né? Ali era tudo ou nada, né? Eu era novinha e tudo que eu queria ali era fazer a renda extra para pagar o ônibus, né, da faculdade.
E aí começou a dar bom. E aí eu comecei a falar com a minha mãe assim... Mamãe, olha isso, eu coloquei R$ 30 aqui, já fiz 300. E minha mãe ficava doida. Minha mãe falava, não, E que aí isso? também gosta de Aí minha futebol, né? mãe, eu vou fazer uma conta, eu vou colocar R$ 30, você vai fazer pelo menos 100 pra mim. E aí a Aham. gente ficava nisso, entendeu? E foi o máximo. Eu fiquei apostando assim quantidades pequenas durante muito, muito, muito tempo. E aí fui arrumando trabalhos melhores e fui deixando as apostas um pouco de E lado. concluiu a faculdade? Não concluí porque nesse período a minha mãe sofreu um AVC. E aí que foi realmente quando eu entrei definitivamente pro mundo das apostas. Decidiu dedicar, né? Porque você viu que é a solução para você conseguir se Isso. manter e também talvez ajudar até dentro de casa, essas questões assim, que só com estágio. Então, mesmo que viesse a graduar e tentasse talvez um concurso, atuar na advocacia, talvez não daria, né? Naquele momento. Então, você percebeu uma forma de se manter e manter também a sua família com as apostas, não é isso? Isso. Na época eu estava trabalhando para MedSanitas, com direito médico. E eu tinha recebido uma proposta muito boa lá. E assim, estava tudo encaminhado, eu estava no último período da faculdade. Só que o que acontece? Quando a minha mãe sofreu AVC, é, você ama sua mãe, eu tenho Claro, certeza que muito. no meu lugar você teria feito o mesmo. Eu abdiquei 2 anos da minha vida, 2 anos de faculdade, abdiquei para cuidar da minha mãe, porque o AVC da minha mãe foi isquêmico, então ela perdeu todos os movimentos do lado esquerdo do corpo dela, ela não andava, não comia sozinha, não tomava banho, nada disso. Então virou um bebê ali, literalmente. E eu fiz parte de todo o processo dela de recuperação. E aí, nesse período, eu precisava fazer dinheiro, né? Eu tinha que ter dinheiro. E como que era mais cômodo para mim? Eu continuei apostando, aí eu voltei a apostar, fui apostando com um pouco mais de sabedoria, mais calma, mais consciência. E chegou um período que eu estava fazendo em um dia o que eu fazia o mês inteiro no Inteiro. meu estágio. E aí eu pensei, poxa, se com um dia eu estou fazendo o que eu demoro 30 dias no estágio para ganhar, eu tenho que gastar minha energia aqui, porque é aqui que eu vou ficar rica. Não vou ficar rica trabalhando para os outros, Uhum. né, como advogado, que eu não tinha na minha Experiência, não tinha família, ninguém na não, família, né? Não teve oportunidade, não vamos dizer tinha assim. Era meio que escuro ainda, né? isso. Então, eu conversei com a minha mãe e falei, olha, eu tô ganhando muito dinheiro com aposta, tô fazendo uma média de R$ 800 a R$ 1.000 por dia. E eu quero investir nisso aqui. Eu sinto que é isso aqui que eu vim fazer. Eu sou boa nisso aqui. E nessa época, eu criei o grupo Dara Tips. Uhum. E o Dara Tips, ele já tem 4 anos de existência. Então foi no ano Então, de 2019. olha só, em 2019 eu falei com minha mãe que eu ia abandonar tudo, o último período de faculdade, recebendo relativamente bem para quem estava no meu patamar de estágio, né? Eu recebia ali R$ 2.000. Então, eu abandonei tudo que eu fazia até o momento e falei, eu vou dedicar nisso aqui. E já parece que até prevendo, né? Uma premonição em questão de. Não é premonição, né? Premonição acho que é quando é algo que é ruim, né? Seria uma que uma. Não, Eu mas eu falo acho o que nome. premonição é você sentir o que vai O que acontecer, vai né? acontecer? A pandemia, por exemplo, né? Uhum. Onde que todos tiveram que o quê? Ficar trabalhando de dentro de casa. Então, para você na pandemia foi ótimo, porque você já sei que é caseira, né? Você prefere trabalhar em home office. Sim. E ainda vem uma pandemia que te obriga a ficar dentro de casa ainda e fazendo dinheiro, você pensa, pô, Não, agora é o momento, agora é a hora, né? pra mim foi, Juntou o útil ao agradável, não é pra isso? mim foi maravilhoso. Foi tão doideira isso que eu pedi demissão em março. Em abril, se eu não me engano, fechou tudo por Fechou causa do tudo. Covid. Não, na verdade foi em março mesmo, porque eu lembro que eu fiz aniversário dia 13, faço aniversário dia Aham. 13 de março, sexta-feira 13, e no dia 19 foi que deu, né, a notícia do que todo mundo tinha que ficar dentro de casa, entendeu? Pois Dia é, então 19 de foi. março, Olha isso pra você mesmo. ver, foi nesse período. E outra coisa, eu ainda saí da casa da minha mãe, porque nessa época eu morava com ela. E aí o negócio tava dando tão certo que eu falei, vou morar sozinha, vou montar o Meter a meu cara no mundo, escritório. né? E fui mesmo, Uhum. dedicada, porque eu sou muito dedicada com as coisas que eu faço. E aí veio a pandemia, todo mundo desesperado, e eu lá, focada, porque até então, esse momento pra mim eu já estava fazendo dinheiro, né? Eu já estava, enquanto estava todo mundo começando, conhecendo esse mercado, porque aí as apostas começaram a viralizar, né? Eu já estava nas Uma apostas há curiosidade alguns minha, anos. tá? E
o pessoal está assistindo também. Qual foi a maior aposta o maior lucro que você já teve numa aposta? Mas proporcional, de colocar tanto e conseguir tanto, por exemplo. Foi uma odd 1.251 que eu peguei no mercado de futebol virtual e eu coloquei R$ 25. Na época, eu fiz... Foi praticamente Mas era uma quase 30 múltipla? mil. Não, era para sair 4-0 para um time. Aham. Porque as odds altas desse mercado... Gente, quero deixar claro aqui para todo mundo que eu não opero mais em futebol virtual. Virtual, né? Isso foi uma insanidade momentânea, tá? Eu estava experimentando, degustando coisas, mas não faço mais. Tô falando isso porque hoje em dia eu sou uma pessoa que critica esse tipo de mercado, mas nessa época a minha maior aposta assim de ganho, né, proporcional, foi apostar R$ 25 e multiplicar ele por 1.251. Eu vi hoje um cara que apostou R$ 25 numa múltipla 31 no futebol, e na hora que deu 28, ele fez o cash out dele. Deu uma odd, ele conseguiu R$ 200 mil, uma odd de 2 mil e poucos. Sabe, eu vi hoje, o cara fez isso ontem, naquele Aposta 10, o Instagram que tava seguindo, Aposta 10. Tipo assim, uma coisa muito louca, né? Explica pra gente, então, o que é uma odd? O pessoal tá sem entender, né? Eu fui aprender isso esse ano. Sabia não. Tem vergonha de falar não. Só que o tipo do cara, que eu não sei. Beleza, mas eu vou aprender e depois que eu aprender também nunca mais eu esqueço e ainda vou executar. Então eu gosto de aprender tudo que eu não sei. Eu tenho que falar que, né, que se não é minha área, eu não sei e vou aprender. O que é uma odd? Isso, uma odd é o multiplicador que a casa dá para você ganhar a sua aposta, por exemplo. Não necessariamente você ganhar a sua aposta, mas para você apostar naquele determinado mercado. Então vamos supor, o Atlético jogou contra o Botafogo 2 semanas atrás. A odd para o Atlético ganhar estava 2,3. Então, se eu apostasse R$ 20, esses R$ 20 seriam multiplicados por 2,3. Então, daria ali mais ou menos uns R$ 46, né? Uhum. E então, sempre a odd é o número que vai fazer o seu capital multiplicar por ele. Boa. Entendeu? Isso aí é importante. Para uma pessoa, né, hoje, leiga no assunto, falar assim, tá, eu quero começar a apostar totalmente de forma autônoma. Como que você orienta essa pessoa, né? Como que ela deve selecionar, primeiro, talvez, o esporte que ela vai querer, né? Operar, fazer o cadastro, uma casa de aposta confiável, e depois essa análise da odd. O que ela tem que ter de conhecimento para ela fazer uma pessoa totalmente leiga? A pessoa que quer apostar hoje, o que ela tem que ter de conhecimento e o que ela tem que fazer na prática para ela fazer a primeira aposta dela? Vamos dizer assim, aventurar nesse mundo das apostas. Então, hoje, para você ter informação é muito mais fácil. Né? Na época que eu comecei, não existiam sites brasileiros, vou falar do brasileiro, mas não existiam sites brasileiros de estatísticas em tempo real. Então, era um pouco mais difícil de a gente ter informações confiáveis. Então, o que eu indico hoje? Não existe aposta somente em futebol. Você consegue apostar em Fórmula 1, boxe, natação, dardo, basquete, tudo. Você consegue, até para quem vai ganhar a Fazenda, você consegue apostar. Inclusive, né, Camila Titia Simeone tá lá, né? tem a oddzinha dela lá pra ela ganhar. A oddzinha boa, né? Eu vi que tá entre ela, Raquel, o William, ela tá entre os 4 ali, tá legal. Mas então é o seguinte, escolha, o meu conselho, escolha um mercado onde você tenha prazer, até o momento, de assistir aquele mercado. E principalmente uma questão técnica, né? Que você possa estudar o mercado e saber o que está acontecendo, mas o mais né? precioso mesmo, que eu acho, é a pessoa ter disposição e gostar muito daquilo. Porque, por exemplo, final de semana, se eu contar os 2 dias, eu assisto uma média de 20 horas de futebol. Eu durmo pouquíssimo, assim, eu tento aproveitar o máximo possível. Então, a pessoa tem que gostar daquilo que ela vai escolher para apostar. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que são especialistas em vôlei. E aí, vôlei é sazonal, tem vários tipos de campeonato, e a pessoa tem realmente que assistir, tem realmente que gostar daquilo. Você gosta do esporte, tem uma afinidade com aquilo, agora você vai passar para a parte de escolher um site ou um aplicativo que seja confiável com as informações que ele te passa, né? Hoje, eu sigo 4 sites, entre aplicativos também,
Então, eu sigo o iScore, Flash Score, SofaScore e Corner Pro Bet. Esse Corner Pro Bet, para mim, ele é o melhor, o mais completo. É um site europeu, então eu pago ele em euro, mas vale muito a pena. E nesse site você tem um universo de estatísticas. Eu estou dando um exemplo do futebol. Então, vocês têm que escolher um esporte e logo em seguida você vai escolher um site muito confiável para você basear as suas análises. E como que você vai basear as suas análises? Você tem que escolher, a princípio, um mercado para você apostar. O que seria isso? No futebol, você pode escolher o mercado de gols. Então, você pode operar, por exemplo, em gols no primeiro tempo ou gols no jogo todo. E pelo site você vai conseguir ver qual é a média de gols do time da casa, qual a média de gols do time de fora, qual o período de tempo que eles fazem ou tomam mais gols. Então, é uma análise extremamente complexa, mas que você vai ter acesso a essas estatísticas. Então, Entendi. você E também eu gostando... vi muita gente aí que se especializou, inclusive os que tem mais fama aí, na questão de escanteio também, né? Escanteios é o Por que meu que o mercado. escanteio chama... É uma dúvida que eu tenho. Escanteio asiático. Isso. O escanteio asiático, a gente tem dois tipos de escanteio, na verdade. A gente tem o asiático e o europeu. O asiático, tudo que for asiático na casa de apostas, se diz uma proteção, digamos assim. Vamos supor. Mais conservador. Mais conservador. Vamos supor que no jogo do Galo eu vou apostar para sair 4 escanteios asiáticos. Se sair exatamente 4, a casa de apostas vai devolver o meu dinheiro. Porque saiu exatamente 4. Para eu ter o famoso green, para eu ganhar a aposta, teria que sair 5. Porque aí é mais de 4. Então, saiu 5, deu mais de 4, eu ganhei o green. Agora, se foi asiático, saiu exatamente 4, ela vai te devolver seu dinheiro. Já no europeu, não. Se sair exatamente 4, você toma red. Por quê? Porque não saiu mais de 4, saiu 4. Entendi. Então, o asiático Então tem o essa asiático diferença. ele é melhor que o europeu. Na minha opinião, E o qual que é o asiático nome de um outro melhor. que tem? Não sei o quê. O que é isso? Que é isso aí? Tem o handicap Que é asiático isso? também. Essa cadeira, mesmo? Paulinho, deixa eu falar com o pessoal ali, que eu não tô entendendo essa cadeira hoje, não. Ela tá numa baixa aqui, ó. Onde que arruma isso aqui, Paulinho? Vou tentar puxar aqui, essa trava aqui, ó. Você vai abaixar de novo, eu vou jogar essa cadeira lá fora, hein. Deu certo agora. Não abaixa esse trem mais, não, porque eu fico baixinho ali, eu já sou baixinho, eu tenho 1,67 m. A cadeira vai baixando aqui, vai dando a depressão, velho. Eu vou ficando baixinho na cama ali, não tô conseguindo entender mais nada, filho. Vou aproveitar e tomar uma água aqui também. Não, dá pra você baixar a vida inteira, não. Então. Quando eu fico feliz que eu não tô mais careca, que eu tive que raspar o cabelo todo pra fazer o implante. Na hora que vem logo o tupete do Elvis aqui, ó, a cadeira baixa, aí tira minha autoestima, vai lá embaixo. Na hora que eu tô com o tupete, eu tô baixinha. Me ajuda aí, o que tá acontecendo, Paulinho? A culpa é da Camila. A Camila mexeu nessa regulagem aqui. A culpa, sempre que tem que dar as coisas, tudo dá de errado. No escritório é a Camila que é a culpada. Tô de olho na filhona, filho. É só me arrebenta. Fica esperta, tá? Tô de olho em você. Mas vamos lá. Como que é o nome do negócio, Paulinho? Handicap. Hã? Handicap. O que é isso aí? O handicap asiático mas basicamente o conceito é o mesmo do escanteio, só que o handicap ele é um equilíbrio entre times ou entre qualquer coisa nas apostas. Por exemplo, um tenista muito bom e um tenista muito ruim, vai ter um handicap nele que vai equilibrar. A mesma coisa é no futebol. Não tem como a gente pegar o Botafogo, líder do campeonato, e colocar, sei lá, contra o Paysandu, que está lá na Série C, os dois vão jogar um amistoso, que seja alguma coisa. Eles vão equilibrar o nível dos dois times como? Ele pode dar, por exemplo, um handicap de -2 para o Botafogo e +2 para o Paysandu. O que significa isso? No -2, o Botafogo já começa com o saldo de -2 gols. No +2, o Paysandu já começa com o saldo de +2 gols. Por quê? A casa de apostas entende que para nivelar os dois times, ela tem que retirar gol de um e dar para o outro no 0-0. Então, quando o jogo começar, se o Botafogo ganhasse de 1-0... e o handicap é +2 para o Paysandu, quem ganha é o Paysandu. Na aposta. Por quê? Entendi. Porque ele tem 2 gols que a casa deu para ele. Então, se o Botafogo ganha de 3-0... É pra equilibrar a vantagem de um time do outro. Então, o handicap então, é pra equilibrar. Olha lá, desceu. O handicap realmente está descendo sua cadeira. A sua não tá não, né? Não, a minha tá tranquila. Eu tenho que aprender a trabalhar essa cadeira, que ela não faz isso antes não. A Camila mexeu aqui e começou a ficar assim. Então
Então, vamos lá. Então é para equilibrar o time que tem uma desvantagem. Não é isso? Isso. Boa, Pode não ser sabia, time, tá vendo? Tô pode aprendendo. ser tenista, qualquer coisa. É, Sempre que um adversário tem uma vantagem anormal em cima do outro, então vai ter isso aí para poder vai ter equilibrar, o né? equilíbrio, exatamente. É um contrapeso na balança, não é isso? Exatamente. Inclusive no jogo do São Paulo com o Flamengo agora, que teve no final de semana, Uhum. no domingo, eu peguei o +1 pro Flamengo. E deu certo. E deu green, porque Uhum. o jogo terminou 1-1. Entendi. Então, terminou empatado, só que a casa tinha dado +1 gol pro Flamengo. Então, deu green mesmo estando empatado. Porque ela entendeu que no desajuste ali o São Paulo era favorito. Então, ela equilibrou dessa forma. Boa, muito bom. Existe um valor mínimo para a pessoa que quer começar? Fala assim, hoje eu quero começar a apostar. R$ 5, R$ 10, R$ 30, R$ 40. Como que é essa questão, por exemplo, se eu tenho R$ 1.000, eu não vou pegar meus R$ 1.000 que eu coloquei ali e vou apostar eles. Como que é essa divisão de banca? O que é isso? Você montar a sua banca e fazer as unidades. Conta isso aí pra gente que também isso é interessante. Então, você pode começar com, no mínimo, R$ 30. Certo. Então, você quer começar a apostar hoje, o mínimo que a casa de apostas aceita é um depósito de R$ 30, tá? Como que nós fazemos? Eu sugiro que todos os meus alunos, todos que me seguem, dividam suas bancas em 50 unidades. O que seria 50 unidades? 2% sobre o seu capital total. Então, se você tem R$ 1.000, cada aposta que eu sugerir, você vai apostar com R$ 20. Porque se você perder uma aposta de 20, você não está perdendo os seus R$ 1.000, você está perdendo 2% do seu capital total. Então, a gente, né, sempre vai buscando ali uma média de 1 a 2% todos os dias, Do valor da banca, né? do valor da banca. E no final do mês a gente tenta ter um valor aí aceitável, né, um pouco mais robusto. E claro, a gente não vai ganhar todos os dias, mas quando o ganho ele é com consistência e a perda ela é controlada, porque o maior problema das pessoas hoje é controlar a perda. Ganhar dinheiro é muito fácil. Enquanto você está ganhando dinheiro, você está ali apostando, Mil mil maravilhas, maravilhas, tá feliz. perdendo. Exatamente. Agora vira uma bola de neve, né? Às vezes você perde, aí você acha que você tem que jogar de novo para recuperar, aí você perde de novo. Quer apostar mais alto para poder recuperar o que você perdeu. Para recuperar mais rápido aí, que talvez perdeu. Tá, e qual que é a diferença entre unidade e stake? É a mesma coisa. Mesma coisa? É a mesma coisa. O brasileiro adotou a unidade, mas o americano gringo, fala stake. Entendi. Então a unidade e o stake é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então o pessoal complica, né? A trem é difícil. Aí eu fico perdido, né? Uma hora um falar o stake, a unidade. Aí você pensa assim, pô, é diferente, eu utilizo unidade porque o que acontece? O público que me segue é um público predominantemente mais velho. Então, a média dos meus seguidores é de 35 anos para cima. E a maioria das pessoas que me seguem, eu tenho muitas mulheres, por incrível que pareça, que são mães. Tem o exemplo aí da Janaína, por exemplo, que ela me segue desde quando eu abri o meu grupo. Maravilhosa, assim, incrível a mulher. Ela chegou a pedir demissão do trabalho dela depois de anos trabalhando lá, porque ela se encontrou nas apostas, aprendeu. Então, eu tento sempre simplificar o máximo possível para o público que me segue. Então, eu evito de ficar usando essas expressões em inglês, né? Porque assim, não faz sentido você complicar uma coisa que já é complicada. Eu queria também chamar a né? atenção de que eu entendo, né? Inclusive eu estou nesse meio, eu decidi entrar, né? Entrei de ponta, que o futebol, as apostas, né? Ela não é um jogo de azar. As pessoas têm que entender muito bem isso, né? Ter consciência de que, igual existe o mercado financeiro, da bolsa de valores, que você estuda as ações, né? O mercado financeiro, as quedas, né? O momento que aumenta, o futebol também é assim, né? Não é sorte, não é loteria. Eu vou arriscar aqui de qualquer jeito. Não. Se você faz um estudo técnico, né? Se você tem capacidade de estudar, de entrar num site, talvez europeu, um site inglês, entender aquilo ali e procurar saber fazer métricas, ter gestão de banca, que nem assim que fala, gestão de banca, isso aí realmente é um mercado de investimento, não é isso? E a galera de bolsa de valores aí, se alguém vê, vai até criticar o que eu vou falar aqui. O jogo de azar
ele é o jogo quando você joga contra a casa. O que seria jogar contra a casa? Roleta, tigrinho, aviãozinho, mines, tudo isso aí que vocês veem. Tudo vocês veem aí no Instagram falam, esses negócios, não vou citar nomes de casos de aposta, mas enfim. Tudo que você joga contra a máquina é um jogo de azar. Porque a máquina nunca vai perder. O algoritmo, nunca. né? O algoritmo nunca vai perder. O algoritmo ele é programado para fazer o dono da casa ter uma média de 90% de lucro. 10% eles pagam, tá? E desses 10% que eles pagam, menos de 1% dos apostadores daquele mercado são lucrativos. Então, eu não estou dizendo aqui que quem aposta em roleta, tigrinho e afins não é lucrativo. Lucra, mas Tô tem que saber dizendo lucrar. que é Aí vai ter que ter uma assim. estratégia, você vai ter que Tô lutar dizendo contra um robô. E eu tô dizendo que é uma porcentagem minúscula. Isso aí é o jogo de azar. Agora, apostas esportivas, eu não tenho manipulação mecânica de um robô. Pô, a gente tá falando aqui de times, jogadores reais, Juiz, que o juiz também interfere na hora do cartão confederação, amarelo, da expulsão, né? Não, confederação, organizações, o maior esporte do mundo, que mais movimenta dinheiro no mundo. Inclusive Então, com assim, punições severas para quem jogador que tentar manipular uma partida, né? exatamente. Então, nós estamos analisando no futebol, nós estamos analisando métricas, nós estamos analisando estatísticas, pressão de calor, históricos do time, tudo. A gente tem tanta análise por trás que é a mesma coisa do mercado financeiro. Por quê? O mercado financeiro, a Bolsa de Valores em específico, aqui que eu estou falando, você também faz uma aposta no momento que você vai fazer sua entrada. Ou você vai entrar comprado, ou você vai entrar vendido. E você faz a sua venda ou você faz a sua compra baseado em como o mercado está e baseado nas estatísticas e no seu método que você já desenvolveu. Então, quando você faz uma compra dentro da bolsa, nada mais é do que a mesma coisa que eu faço lá no futebol. Isso é interessante. É literalmente, literalmente uma aposta. Por quê? No futebol, quando eu faço uma aposta, eu aposto pensando, vai dar isso aqui. O meu estudo está dizendo para mim que vai dar isso aqui. Entendeu? E na Bolsa de Valores é a mesma coisa. Baseado em todo o estudo da pessoa, ele também vai se fundamentar e achar que o mercado vai ou para cima ou para baixo, baseado no método dele. Muito boa explicação. Então, chegou pizza aí, Camila? O que é isso? Olha, a pizzaria nova que tá patrocinando nós agora aí, tá? Forno de Itália. Pra você ver, eu gosto do estilo italiano, hein? Eu tô sentindo o cheiro, vou comer daqui a pouco. Sem cebola, né? Pode ter cebola, não. E tá quentinha, hein? Aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Quem quiser seguir aí. Vou experimentar, tá? E depois eu falo se é boa. Mas o cheiro tá bom, viu? Tá ótimo. Tô doido pra comer já, hein? Clara, nessa sua trajetória aí, que você contou pra gente e deu aqui também explicações, qual que é a maior dificuldade que você já enfrentou e que você vem enfrentando hoje em dia neste mercado que você enxerga como uma dificuldade, uma pedra no meio do caminho, que inclusive tem que, as pessoas têm que dar uma atenção especial para isso, para quando chegar a semana que vem, ninguém falar assim, eu assisti o Pô de Paiva e aí eu coloquei R$1.000, fiz 50 unidades e perdi tudo. Certo? O que você enfrenta como dificuldade, tanto na sua vida e como também no mercado das apostas? O que é a maior dificuldade que existe? A maior dificuldade que existe hoje, no meu ponto de vista, quando eu tento passar o meu conhecimento para frente, é na pessoa que está seguindo, eu não consigo preparar ela para o mercado. Na vida da gente, a gente é ensinado a persistir e a conseguir o que a gente quer. Mas eles não ensinam pra gente que quando a gente persiste, a gente também pode não alcançar com tanta facilidade aquilo. E é por isso que tantas pessoas estão doentes e frustradas e até suicidando. Exatamente. Com perdas, estão tão frustradas. Não falo apenas do mercado das apostas, não, tá? Mas com a vida. Às vezes a pessoa se imaginou sendo um policial e aí ele tá rodando de Uber porque não conseguiu passar no concurso, por exemplo. Ele se frustrou. A vida não preparou ele para essa frustração. E a mesma coisa no mercado. No mercado, quando você está operando e você vai passar por uma oscilação ruim, eu, por exemplo, tenho 0 problemas de passar por uma oscilação ruim no mercado. Mas, às vezes, alguém que começou há 2 semanas,
não confia ainda no meu trabalho, não sabe ainda como que é o mercado das apostas, às vezes ela começa exatamente dentro da oscilação negativa do mercado. Não quer dizer que essa oscilação ela é a realidade, porque se essa pessoa tiver calma, paciência e gestão, ela vai passar por essa oscilação e vai vir a oscilação positiva. Então, Tá. essa é uma dificuldade muito grande que eu vejo. A pessoa saber lidar com perdas da mesma forma que ela lida com ganho. Com ganho, ela lida muito bem. O que mas é um com a mercado perda, ruim nas apostas esportivas? Por exemplo, falar assim, esse mês foi ruim, essa semana foi ruim. O que considera isso? Por quê que eu pergunto? Será que todo mundo vai para o mesmo caminho para o mercado estar ruim? Ou tem aquelas pessoas que vai para o caminho oposto que faz o mercado ficar bom? não, é completamente diferente, né? No mercado das apostas, existem milhares de apostadores e cada um desses apostadores tem os seus próprios métodos. É impossível eu e você apostarmos da mesma forma. Às vezes eu enxergo uma oportunidade de uma Então, forma o e que às você vezes é de ruim para outra. um, está sendo bom para o outro. Mas por que Exatamente. a maioria fala assim, o mercado está ruim? É porque será que todo mundo quis ir para aquele lado? Vamos supor, por exemplo, tá? Vamos colocar aí um jogo ruim que teve essa semana. Que todo mundo imaginou que fosse um fosse ganhar e o outro fosse Vamos perder. pegar um exemplo aí quente. Aham. Primeiro jogo do Flamengo com o São Paulo. Primeiro. Todo mundo imaginou que o Todo Flamengo mundo. fosse ganhar. E não apenas isso. Eu tomei um head no Flamengo no primeiro tempo, porque quando o Flamengo tomou o gol, eu imaginei, o Flamengo vai para cima e o Flamengo joga muito pelas laterais. Então, o mercado que eu gosto é o de escanteios. Então, eu pensei, 18 minutos de jogo, o Flamengo fazer só mais 2 escanteios no primeiro tempo? Tá de graça. Tranquilo. E não fez. Eu entrei nessa aposta e vários outros que eu conheço, vários outros especialistas em escanteios também viram como uma boa oportunidade. O Flamengo se entregou em campo, jogou muito mal, o time parece que morreu dentro de campo. E aquelas projeções que a gente fez para o jogo, não apenas em vitória, que a gente imaginou que o Flamengo ia sair com empate ou uma vitória, o Flamengo não correspondeu em escanteios. O jogo não correspondeu em número de cartões. Então, o jogo em si foi um jogo ruim. Foi um jogo que, se o cara não foi São Paulino ali doente, eu A acho maioria que a maioria imaginou um cenário e o cenário foi Então, vamos dizer completamente assim, para quem oposto. vive de aposta, vamos dizer que o apostador profissional, igual você é, a maioria tem o mesmo pensamento e pressentimento? Vamos dizer assim, você entende que 90% pensa da mesma forma e acaba fazendo o mesmo tipo de aposta? É isso que eu tenho dúvida, sabe? Não, eu acho que... Porque entre os apostadores existem 2 tipos, tá? Existe o trader esportivo e existe o punter. Eu sou punter. O Netuno, por exemplo, que é a minha inspiração, é um Sigo ele, trader. muito legal, gente boa, cara. Então, o trader ele vai trabalhar com oscilação de odds. Então, para ele, se está saindo escanteio, se está saindo cartão, se está saindo gol, pouco importa. Ele está ou no lay ou no back. O que significa lay e o que significa back? Back é favorito para o time ganhar. Se eu entrar back São Paulo tem que ganhar. Se eu entrar lay São Paulo, o São Paulo tem que perder. Então, o trader ele tem uma operação completamente diferente do punter. O punter, não. O punter, que é a minha especialidade, a gente depende que algo aconteça dentro daquele jogo. Então, eu dependo que saia escanteio, se eu tiver apostado em escanteio. Eu dependo que saia cartão, se eu tiver apostado em cartão. Eu dependo que saia gol, se eu tiver apostado em gol. Então, e dentro de apostas de punter, existem infinitos mercados. A gente tem mercado de escanteio, de handicap, de ambos marcam, ambos não marcam, gol minuto, escanteio minuto. Então, a gente tem, assim, uma vasta demanda de mercados. E não significa que todo mundo vai na mesma direção. Às vezes, eu fui para ambos marcam, mas você pode ter ido para ambos não marcam. E aí? Para mim foi ruim, para você foi bom. Entendeu? Então, existem muitos mercados dentro da casa de apostas. E cada tipster, né? Vou colocar aqui tipster ou apostador, vai se especializar em algum mercado. Os mais comuns de eu ver especialistas são os mercados de escanteios e de gols. Então, o pessoal do escanteio tende a ir junto. O pessoal do gol tende a ir junto. O pessoal do handicap tende a ir junto.
Tem o pessoal que faz as múltiplas, que faz as personalizadas, e o pessoal do trade. Então, eu digo que especialidades de mercados dentro do futebol. E aí, dentro de cada mercado, sim, eu acredito que aí aquela tendência que acredita e estuda aquele mercado, eles andam juntos. Eles andam com a mesma visão. Mas não significa que todos vão ter essa visão generalizada, entendeu? Certo. Quando que você percebeu, mesmo com as dificuldades que existem no mercado, que você percebeu assim, pronto, eu virei minha chave? Quando que foi esse momento aí? Desde quando você começou até a presente data? Quando foi a sua maior virada de chave, você se sentiu mais realizada com as apostas esportivas? Quando que foi isso? Cara, eu acho que não teve um momento assim exato. Mas teve um momento que eu parei para refletir e falei: caraca, tudo que eu desejei ter com esse mercado, eu tenho. Foi o momento que eu parei, eu tinha a minha casa, os meus móveis, porque assim, eu vejo Quem não muitos teve nada, né? Na apostadores. verdade, né? Qualquer Exatamente. realização que você venha ter na sua vida é satisfatória. Comigo foi assim Eu também. vejo muitos apostadores homens. Uhum. E eu não sei se é porque eu sou mulher, ou claro, né? Não estou generalizando, mas a minha ostentação, ela não está em carro. Minha ostentação não está em sair, balada, pagar o combo mais caro, tá na festa mais top, que o pessoal fala. A minha ostentação, ela é ter minha casa, os meus móveis. Móveis são caros. Cachorro agora? Cachorrinho, calopsita, Papagaio. ração dos meus meninos. Comer bem, eu gosto de comer bem, eu gosto de frequentar bons restaurantes e poder sempre ajudar minha família. Então, se a minha mãe precisar de mim, minha irmã precisar de mim, minha esposa precisar de mim, eu sou uma provedora hoje. Entendi. Não quer dizer que eu tô rica, milionária, não. Mas hoje eu tenho condição de ajudar minha mãe quando ela precisa. Falo: nossa, filha, esse mês eu me atrasei aqui, me embolei aqui com o meu cartão de crédito. Será que você pode me ajudar? Eu posso ajudar minha mãe. Às vezes acontece alguma coisa, alguém fica doente, eu fico doente, Gisele fica doente, eu tenho como resolver isso. Então, quando eu parei para pensar que, poxa, eu tenho uma vida confortável, Você pensou que a chave virou. A chave caiu pensei, e você fala cara, assim. eu não tive assim, um acontecimento em específico que me fez falar: nossa, virei a chave É a lei hoje. da atração e do Mas eu pensamento, né? tive- Aquilo que você pensou, você conseguiu atrair e realizar, né? Isso através das Isso. apostas, né? E eu vejo que, assim, a ficha demora para cair de você reconhecer que você realmente é bom no que você faz, né? Porque tem gente o tempo inteiro, a internet hoje, ela é muito cheia de especialistas, né? É os É especialistas a teoria em da tudo. falsa aparência, né? A pessoa quer ostentar, ela quer aparentar que ela está bem sucedida, mas na verdade está com saldo negativo no banco. Não é isso? Exatamente. Então, hoje eu tenho assim tranquilidade de saber que se qualquer coisa acontecer com as pessoas que eu amo, que estão próximas a mim, minha mãe, meu padrasto, meu pai, minha irmã, minha esposa, né? Eu tenho certeza que ali eu consigo resolver. Dentro Isso é da minha importante. casa não falta nada. Entendeu? Eu tenho carro, tenho a casa, meus filhotinhos lá estão bem alimentados e eu ainda tenho dinheiro. Se eu quiser sair hoje e viajar, eu posso sair hoje e viajar, ir para uma praia, descansar no hotel. Então você é muito voltado a essa Consigo. cultura da família, né? Isso, Qualidade de eu vida. sou Eu exatamente. eu tenho pé no chão, eu tenho uma qualidade de vida e principalmente não sou egoísta e proporciono uma qualidade de vida também para quem está comigo. Não é isso? Exatamente. A minha ostentação, ela é completamente oposta de carrão, baladas e tudo mais. E aí hoje eu vejo que eu tenho aquilo que eu queria, sabe? E é aí que eu vejo que a chave virou. E a chave virou não foi de um dia para o outro, porque esse mercado ele é muito traiçoeiro, né? A linha é muito tênue entre a pessoa que ganha dinheiro realmente e a pessoa que perde. Está muito tênue. O cara que perde está muito próximo do cara que ganha. A única diferença dos dois é que um sabe controlar as perdas. O que perde, ele literalmente não tem o controle sobre as perdas dele. Já o que ganha, É perde emocional, junto. né? É. Emocional. O que ganha, perde. Só que ele sabe perder. Entendeu? Ele sabe controlar as perdas dele. Então a linha é muito tênue.
Então não foi uma virada de chave assim do dia para a noite, foi uma construção mesmo Dedicação, de porrada persistência, né? mesmo, é. E experiência, Então, né? Foi e as coisas aprendendo foram e foi acontecendo. fazendo o negócio movimentar, não é isso? Isso. Então, mantendo aqui a tradição do nosso Pô de Paiva, pra você ver, já deu quase 1 hora aí, né? A pizza chegou. Duas coisas, né? O Instagram vai limitar a gente daqui a pouco, vai ficar só no YouTube. Mas para quem quiser assistir depois, tá? Vai estar aí a live no YouTube. Vai estar a live no YouTube. Vai estar também no Spotify. Se tiver no carro, dirigindo, quiser colocar no Spotify do Pô de Paiva, vai poder ouvir, né? E aqui no Instagram vai encerrar e ela não fica salva também no meu feed. Então, primeiramente, queria agradecer a todos que estão aí, que assistiu, que curtiu, que mandou um comentário, que aprendeu essa experiência incrível com a Dara aqui. E te agradecer também, Dara, pela sua participação, por essa troca de experiência, por a gente levar conteúdo informativo, valioso, com autoridade, de forma gratuita para quem está em casa, para quem vai assistir depois, para quem está no trabalho. E queria, né, que você finalizasse aqui o nosso Pô de Paiva com uma frase sua, tá? Então, tá com você a palavra para poder finalizar aqui o nosso Pô de Paiva de número 32. Uma frase que eu sempre digo, e isso serve para todo mundo que quer começar ou já está no mercado das apostas esportivas. Lucro bom é lucro no bolso. Então, se você é um apostador, você fez dinheiro ali dentro, saca, traz para sua vida real, leva sua morena aí para tomar um sorvete, comer um hambúrguer, traz o dinheiro para a vida real. Você vai entender que o lucro bom é lucro no bolso e você vai ver que esse mercado pode sim dar possibilidades gigantescas aí, é infinito, só depende de você. Então, lucro bom é lucro no bolso, tá? Sempre garanta o seu dinheiro e não dá para casa, não dá mole, porque esse mercado engole aí as pessoas que dão mole. Então é isso, lucro bom é lucro no bolso. O dinheiro não aceita desaforo, Desaforo. não é isso? Não Então, aceita. beleza. Muito obrigado, gente. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Terça-feira que vem, às 20 horas, estaremos aqui de novo no Pô de Paiva. O ano está passando e a edição também. Já estamos indo para o Pô de Paiva de número 33. Olha que maravilha. Então, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite, com muita fé em Deus. Valeu, Dara. Obrigado.